Salve, salve, sejam todos bem-vindos a este canal Poesofia, História e Vida. Este vídeo em especial fazendo uma espécie de introdução a essa corrente de pensamento que tem crescido significativamente no Brasil e no mundo, chamada de Escola Decolonial de Pensamento. Essa ideia que busca pensar o mundo a partir dos chamados excluídos da história, a partir dos colonizados. Mas para entrarmos nessa seara de pensar o mundo a partir dos colonizados, precisamos começar com o pensamento dos colonizadores. E aí eu vou trazer alguns pensadores aqui para a gente pensar esse novo contexto, ou essa nova ideia de como pensar o mundo, se é que você me entende. Começando com vocês, com um pensador bastante prolífico, europeu, um alemão, herdeiro do grande Nietzsche, que é o Peter Sloterdijk. E ele vai falar que o europeu não consegue se ver senão como centro do universo. E vejam só, o europeu está tão acostumado ao seu egocentrismo exatamente porque parte significativa da história construída até aqui é pela visão europeia, é pela visão, é pela ótica dos europeus. Nesse sentido, o Sloterdijk vai falar que o europeu ficou sem chão quando ele despencou desse pedestal. E isso vai acontecer precisamente a partir de meados do século XX, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Segunda Guerra Mundial, uma guerra produzida pelos europeus, acontecida em território europeu e que vai, por assim dizer, destruir ou colocar em xeque toda a história europeia. E aí os Estados Unidos, essa nação americana, acaba por ultrapassar o continente europeu. Veja só que interessante. Então, para o historiador israelense Yuval Noah Harari, nesse livro 21 lições para o século XXI, no século XIX, finalzinho do século XIX e início do século XX, você tem duas visões de mundo. Isto é, você tem duas formas de pensar o mundo naquele contexto. A primeira, a capitalista, liderada pelos Estados Unidos. A segunda, socialista, liderada pela Rússia e, posteriormente, a União Soviética. E a terceira, a fascista, liderada tanto pela Alemanha de Hitler quanto pela Itália de Benito Mussolini. Mas acontece que, com o término da Segunda Guerra Mundial, a visão fascista perde a guerra e fica relegada à história, e nós temos um novo processo chamado de bipolarização do mundo, em que o capitalismo e o socialismo irão liderar os debates sobre o mundo. E aí vão gerar uma série de disputas por aproximadamente 40 anos, mas, ao final, a visão capitalista predomina. E aqui é importante que se diga que o socialismo, embora a proposta fosse de diminuir as desigualdades sociais até que o mundo estivesse pronto para que as classes fossem eliminadas, não chegou a acontecer.
porque a hierarquia de poderes acabou crescendo de forma acentuada dentro do Partido Comunista. Então, as pessoas nas escalas mais altas dessa pirâmide acabavam por ter mais privilégios econômicos, de forma que essa visão romântica que se tinha de diminuir as injustiças sociais não chegou a acontecer. E o capitalismo é sabido, ele não pretende eliminar as diferenças sociais. O capitalismo se pauta nas diferenças sociais. Pois bem, a partir do final da Guerra Fria, nós temos uma nova ideia, que é a ideia unipolar de mundo, apenas o capitalismo. Todavia, a Europa volta ao cenário, porque nós temos uma nova organização, que é a organização em blocos econômicos. E aí, a partir de finaizinhos do século XX e início do século XXI, a Europa se organiza em União Europeia, moeda única, e aí converse com seu professor de geografia, que certamente ele vai te dar uma aula maravilhosa de União Europeia. Não cabe a gente aqui trabalhar isto, ao menos não nesse momento. Claro, se você quiser, deixe o pedido aqui nos comentários que eu faço a aula para vocês de União Europeia. Pois bem, a Europa retorna quando cria esse bloco, porque o euro, de certa forma, vai rivalizar com a moeda mais importante do planeta, que é o dólar. Nesse sentido, veja que, para o atual momento em que a gente está vivendo, a década de 20 do século XXI, esse bloco econômico parece que não surtiu tanto efeito assim, porque a partir de 2011 você tem a saída de algumas nações super importantes desse bloco econômico. É o caso do Brexit, em que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então a Europa novamente perde importância, perde poder, de forma que o europeu vai ter que se acostumar que ele não será, pelo século XXI, o centro das atenções. Mas falando em falência do sistema, é importante que se diga que o capitalismo é um sistema falido também, porque é impossível conceber um sistema que cresce ininterruptamente, sabendo que os nossos recursos naturais são finitos. Nós não temos recursos infinitos, de forma que este capitalismo vai ter que se estagnar em algum momento. E neste contexto de iminências climáticas, é necessário superar o capitalismo o quanto antes, porque é impossível manter esse ritmo de crescimento. Isso coloca em xeque a sobrevivência da maioria das espécies nesse planeta, inclusive a espécie humana. E é nesse contexto que nós precisamos examinar o pensamento decolonial. Quer dizer, os modelos hegemônicos se mostraram falidos. Então cabe àqueles outrora colonizados resgatar o seu pensamento, a sua forma de vida, que até então fora marginalizada. Veja o caso da Amazônia. Chegaram com a ideia de que era necessário destruir tudo, desmatar toda a floresta, retirar toda a floresta para o cultivo de monocultura ou para a pecuária bovina, monocultura também. E assim fizemos, sem nos preocupar e sem examinar que populações humanas viveram na Amazônia por pelo menos 15 mil anos e viviam de forma razoavelmente estável em simbiose com a natureza, porque a natureza, de fato, pode proporcionar tudo o que o ser humano precisa. A partir desse momento, uma série
de países que foram colonizados começam a resgatar o seu pensamento originário, a sua concepção de vida originário, e não mais copiar o modelo do colonizador, porque esse modelo do colonizador é falido. Como eu falei para vocês, esse é um vídeo introdutório e cabia aqui comentar essas ideias, a saber, os modelos que nos empurraram goela abaixo, esse modelo que beneficiava pouquíssimas pessoas, porque alguns acumulam uma riqueza estrondosa, enquanto a maioria da população fica na miséria, e os recursos naturais são dinamitados, e aí nós estamos nesse contexto de aquecimento global, de iminências climáticas, e precisamos retornar ao pensamento originário. Nós vamos ter outros momentos para aprofundar essa questão da decolonialidade. Como eu disse, esse é um vídeo introdutório. Portanto, era basicamente isso a fala por hoje. Meus amigos, obrigado por me acompanhar até aqui. Você que gostou do conteúdo pode nos dar uma força deixando o seu joinha, fazendo comentário, indicando o canal Poesofia, História e Vida para um amigo, e até!